Pois bem, queridos, a paz do Senhor, estamos então na nossa última lição do segundo trimestre de 2021 da CPAD. Estudamos aí sobre dons espirituais e ministeriais. A última lição, lição de número 13, está falando aí sobre a multiforme sabedoria de Deus. Queridos, primeiro ponto inicial que eu quero deixar para vocês aqui, na minha contribuição, eu gosto dessa palavra multiforme. Nós talvez tenha aquela mania de protocolar Deus, de querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Primeira coisa, não use a sua experiência pessoal como base para querer ensinar outros. Não, a sua experiência pessoal ela é para você. Deus não trabalha em cima de experiências, não, Ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente, e o seu compromisso não é com a experiência de fulano, de ciclano, o seu compromisso é com a sua palavra. Eu gosto daquele relato dos evangelhos, quando Jesus cura pelo menos 3 cegos, e cada um ele cura de uma forma. No cego de Betsaida, ele aplicou saliva e tocou uma vez, ele disse: vejam homens como árvores. Jesus tocou pela segunda vez e ele viu perfeitamente. O cego Bartimeu, a Bíblia diz que Jesus apenas falou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus falou: veja, e ele começou a enxergar. E a Bíblia diz em João 9 sobre o cego de nascença, em que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou o barro ali, o lodo no olho do cego, e falou com ele: vai, te lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. 3 cegos, todos 3 queriam ver, e Jesus na vida de cada um operou de uma forma diferente. Isso fala da multiforma, as vertentes, as facetas, os aspectos distintos que Deus trabalha na nossa vida. E partindo desse princípio, é assim que Deus trabalha na igreja. Primeira coisa, os dons espirituais, os dons ministeriais, as dádivas do Pai, de Deus, para que Ele se manifesta, para que seja manifesta no mundo, Ele usa a igreja. Então, primeira coisa, a igreja não é detentora de nada. Cristo é a fonte. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, o texto da ceia, ele disse, Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Então, primeiro ponto, Deus tem várias formas de trabalhar, várias maneiras, multiforme sabedoria de Deus, multimaneira, várias facetas, aspectos, vertentes, da maneira que você preferir. Ele não é protocolado, não queira colocar Deus dentro de uma caixinha, não, de forma nenhuma. Segunda coisa, a igreja não é detentora, não, os dons, eles são de Deus. O Espírito Santo distribui para a igreja, concede para a igreja. Para quê? Para que a igreja compartilhe com o mundo. Então, olha só, a fonte é Cristo, o meio pela qual Deus se manifesta é através da igreja, que Deus se manifesta ao mundo, através dos dons espirituais, através dos dons ministeriais, através das dádivas que são dadas pelo Pai, conforme o comentarista da lição aqui está dizendo. Então Deus se manifesta ao mundo através da igreja. A fonte é Cristo, o meio é a igreja. E se o meio é a igreja precisa de manifestar as grandezas de Deus, e usa isso pelas ferramentas dos dons que Deus lhe concedeu. Então logo eu entendo que a igreja ela precisa de influenciar a cidade, influenciar o bairro, influenciar o cotidiano, a sociedade. Se a igreja não consegue influenciar, ela está falhando então na sua missão, ou ela não está recebendo de Deus e distribuindo o pouco que ela recebe, ela está detendo para ela, sendo detentor da bênção só para ela, e aquilo que ela detém para ela, se ela não distribui, ela não recebe mais de Deus para distribuir. Dá para entender o efeito dominó? Na medida que você distribui aquilo que recebeu de Deus, você está ali para receber mais de Deus e distribuir para as nações. Vocês estão vivendo numa igreja, numa época brasileira, né? Vamos falar só do Brasil aqui, onde não diminui o número de suicídios, violência doméstica não diminui, violência infantil não diminui, as gravidez precoce não diminui. Então, em certo ponto, há de concordar que a igreja está falhando, né, na sua missão de compartilhar as grandezas de Deus, ou de se manifestar na sociedade as multiformes maneiras de Deus trabalhar.
Pense nisso quando fala de multiforme. E aí nós já vimos durante todo o trimestre os dons espirituais, dons de revelação, os dons de poder, né? Os dons de expressão, de locução. Outro detalhe importante, nós temos igrejas no Brasil, temos as linhas pentecostais como a nossa Assembleia de Deus, né, onde crê na evidência dos dons espirituais, estudamos isso o trimestre todo, mas nós temos as igrejas que não creem nas evidências dos dons espirituais na atualidade, e às vezes nós vivemos em dois extremos distintos. Por um lado tem aqueles que creem que até chega a banalizar e misturar o santo com o moral, com o imoral, a banalizar o que é santo, a profanar o que é santo, chega além, a ultrapassar, a falar que Deus está falando sem é Deus, a usufruir, a abusar dos dons. E tem aqueles que ficam no outro extremo e que não crer e que banaliza tudo. Eu tenho sempre dito que não é por causa dos falsos que nós vamos menosprezar os verdadeiros. Precisamos de discernimento do Espírito Santo para entender a sua forma de trabalhar e de agir. Eu até entendo que Deus trabalha nas suas multiformas. Ele usa tanto as igrejas pentecostais quanto as igrejas tradicionais. O que nós não podemos fazer é se fechar para a forma de Deus trabalhar. E outra coisa que é interessante, existem as verdades bíblicas que são absolutas, mas existem as verdades bíblicas também que são relativas, e em tudo nós não vamos estar discutindo, jamais brigando por verdades relativas. Por exemplo, um exemplo de verdade relativa: a igreja vai passar pela grande tribulação. Vou falar um assunto totalmente diferente para não confundir. Vai passar pela grande tribulação ou não? Ou seja, qual que é a verdade absoluta? Vai ter a grande tribulação. Qual que é a verdade relativa? Alguns creem que a igreja vai passar pela grande tribulação e tem argumentos convincentes para isso. Outros vão crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Consegue notar a diferença? Verdades absolutas com verdades relativas? Então, uma coisa é certa: todo crente salvo, passou pela cruz de Cristo, ele tem a presença do Espírito Santo. Isso tantos reformados, tradicionais ou pentecostais concordam com isso. Está dando para entender? E Deus usa as duas formas, as duas maneiras. Amém? E falando agora da nossa linha pentecostal, nós que cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, cuidado para não banalizar, cuidado para não ir além daquilo que Deus quer para nós. Escute, e porque nós não podemos supervalorizar os dons mais do que as dádivas do Pai. E o comentarista está dizendo isso. Nós não podemos valorizar mais os dons do que o fruto do Espírito. Nós pentecostais precisamos de atentar para isso, porque talvez nós supervalorizamos talentos e não tanto o caráter. O caráter, o compromisso com Deus e com a palavra de Deus e a manifestação visível do fruto do Espírito tem que ter valia maior do que os próprios dons espirituais. Então precisamos de ter esse discernimento para viver ter equilíbrio nesse aspecto. Porque os bons despenseiros dos ministérios divinos, o comentário da lição está falando sobre os bons despenseiros. Quem são os bons despenseiros? É a igreja do Senhor. Ela é os bons despenseiros, e ele faz daí as qualidades desses despenseiros. E por último vai dizer os dons espirituais e o fruto do Espírito, a necessidade. Nós pentecostais cremos, afirmamos e com base bíblica dizemos sobre a necessidade da ativação dos dons espirituais. Precisamos de orar para que os dons espirituais sejam ativados nos nossos dia a dia. E eu encerro dizendo sobre dons espirituais e o amor cristão e as dádivas do Pai. Tem gente que gosta de falar a verdade, mas a verdade ela não pode ser dita sem amor, porque se a verdade for dita sem amor, ela não edifica. Assim como também, se você manifestar o amor sem dizer a verdade, você também não traz edificação. Então, verdade e amor precisam de andar juntos. Ou seja, precisamos de viver uma vida equilibrada entre a manifestação dos dons espirituais, entre a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, né? E dos talentos e da manifestação das dádivas do Pai.
das dádivas do Pai no nosso meio. O que nós estamos falando no trimestre todo, dons espirituais todos podem buscar, dons ministeriais ninguém busca, é Deus que concede, é Deus que escolhe, nem todos recebem dons ministeriais. E aí aprendemos também a ficarmos felizes ou satisfeitos com o dom pela qual Deus nos direcionou. Se Deus te chamou para algum dom ministerial, atente para ele, desperte para o dom ministerial. Se você não tem nenhum dom espiritual, busque, que Deus pode lhe conceder também os dons espirituais. Então, eu finalizo aqui falando sobre a palavra equilíbrio. Precisamos de ter um equilíbrio para não pendar nem para um lado e nem para o outro, para não supervalorizar os dons espirituais e esquecer da manifestação do fruto do Espírito. Precisamos de ter esse equilíbrio e viver de tal forma que a igreja de Jesus seja edificada e que os dons espirituais, os dons ministeriais também as dádivas do Pai e a manifestação do fruto do Espírito seja o meio pela qual Deus se manifeste a este mundo que precisa do Evangelho, este mundo perdido, através da sua igreja aqui na terra. Amém? Então guarde isso. A igreja não é detentora dos dons, ela não é a dono da bênção, não, a fonte é Cristo, ela recebe de Cristo para influenciar a sociedade através da multiforme sabedoria de Deus e maneiras de Deus e vários aspectos diferentes que Deus usa para trabalhar e para se manifestar ao mundo através da igreja. A igreja é apenas o canal. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Espero ter contribuído com você para essa próxima lição agora de número 13, esse trimestre maravilhoso. E até a próxima semana, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.